Com estas coisas se passa exatamente o que se passa com o fenômeno do patriarcalismo, que eu mencionei num artigo tempos atrás, né, onde tem muitas pessoas, sobretudo cristãs, que estão escandalizadas com a destruição da família e passam a fazer a defesa da família, mas na verdade não se trata da destruição da família como instituição, mas se trata da destruição de algumas famílias, não das famílias dos dirigentes do processo. Se você vê todas as grandes famílias milionárias e de gente de poder político, tanto os grandes banqueiros internacionais quanto os potentados de países comunistas, todos conservam a sua família segundo um cânone estritamente patriarcal. Se você viaja para a Romênia ou para a Polônia, você vê que os netos ou bisnetos dos antigos dirigentes comunistas estão ou no poder ou voltando ao poder. Do mesmo modo, você não vai ver nenhum Rockefeller, tá certo? Ou nenhum Warburg dissolvendo a sua família e querendo casamentos gays lá dentro. Não vão aceitar isso de maneira alguma, porque a família é evidentemente um dos instrumentos de ação ao longo do tempo. A continuidade familiar, projetos de longo prazo, exige a continuidade da conexão entre os agentes. Então você tem que passar de um para o outro, passar de uma geração para outra. Se não há essa continuidade, a geração se esgota, a ação se esgota no prazo da existência, útil do seu agente individual, então é de curto prazo. Pensa assim, quando você chega a poder fazer planos de grande envergadura para a sociedade humana, para a política, sabe quantos anos você tem? 40, 50 no mínimo. Em geral é mais, 60, 70. Né? Os homens que mandam são homens de 60, 70. Então ele não vai ter muito tempo para ver o plano dele se desenrolar, então ele necessita da continuidade. Essa continuidade só pode ser assegurada. Existe um número limitado de meios pelos quais o ser humano pode assegurar a continuidade da ação histórica. Tá certo? Uma delas seriam, por exemplo, sociedades iniciáticas ou místicas, que você, pelos rituais, você vai comprometendo a pessoa a continuar com aquela atividade. A maçonaria é um exemplo. Né? Um outro meio seria, vamos dizer, uma tradição religiosa, onde as pessoas são formadas de acordo com os mesmos cânones morais e rituais ao longo dos tempos, e que mais ou menos isto não funciona tão bem quanto uma sociedade secreta, mas funciona também. Porém, o meio mais eficaz é a continuidade familiar ou dinástica. Não é isso? Se você observar, vamos dizer, as famílias nobres que mandavam na Europa 300 anos atrás, no tempo que você tinha monarquia absoluta, são essas famílias que ainda mandam. Por quê? Pelo simples fato de que são famílias, e elas são capazes, então, de ter uma ação contínua ao longo dos tempos. Se você investigar a história da família Rothschild, por exemplo, né, ou os Rockefeller aqui nos Estados Unidos, você verá essa continuidade de uma maneira muito, muito nítida. Então, não é que essas pessoas tenham algo contra a instituição da família. Não, elas têm contra que certas pessoas tenham família. Eles não querem que certas pessoas tenham família. Eles necessitam transformar a sociedade humana numa massa de átomos soltos, coeridos tão somente pela instituição estatal e, vamos dizer, pelos regulamentos dessas grandes corporações.